Feliz sábado. É um prazer muito grande estar aqui hoje na Igreja de Boa Viagem e muito feliz em ver a igreja repleta, né? Isso é muito bom. Bom, eu cheguei aqui em Recife no final de janeiro para ser diretor do CAR, acho que todos vocês já conhecem, depois de passar quase 4 anos em São Luís do Maranhão. O Colégio Adventista do Recife, acostumado a falar CAR, porque a comunidade também fala CAR, então eu imaginei que todo mundo já conhecia, mas fui convidado para um convite, um projeto para ser realizado aqui, e eu aceitei. E eu e minha esposa, que é jornalista, criadora de conteúdo também, está aqui, já estamos felizes com a temperatura que é mais amena. Quando eu escuto falar que aqui é quente, eu falo, olha, eu conheço um lugar mais quente ainda. Então aqui está ótimo para a gente. Mas a gente tem aproveitado bastante, estamos felizes porque estamos conhecendo o Pernambuco. Já fomos em vários lugares, apesar do pouco tempo. E realmente é um lugar muito bom para se viver. Tem muitas belezas naturais, né, para ser aproveitado. E quando me perguntam, né, o que eu faço, eu digo que administro fortunas, que é o bem mais valioso de quase 1000 famílias. Eu cuido das crianças. Bom, eu já vi aqui vários funcionários, alunos, pais. Eu vi que a igreja conhece bastante a educação adventista e fiquei feliz em vê-los aqui. Ellen White, ela fala que a educação é um dos maiores campos evangelísticos que existe. E de fato é. Nós que estamos há alguns anos, conhecemos histórias lindas que acontecem ali, de transformações na vida de muitas crianças e famílias. E, se Deus quiser, né, logo, logo nós teremos uma grande e linda escola aqui em Boa Viagem. Amém? Eu e vocês somos responsáveis por isso acontecer. Oremos para que logo, logo a escola esteja de pé, para ser mais um farol aqui na cidade de Recife. Bom, eu fui convidado pelo irmão Adeilton, ancião da igreja, que também é pai de aluno do CAR, né, para compartilhar a palavra de Deus. E toda vez que isso acontece, eu nem conto para vocês como é que é. Eu confesso que eu não sou pregador. Quase 20 anos na obra, e este é o desafio mais difícil para mim. Faço muitas coisas, mas esse momento é tenso. Eu lembro a primeira vez que fui convidado para pregar, eu tinha uns 13 anos de idade. Dia do Desbravador. E o sermão foi dividido em 3 partes. E aí, antes de entrar para pregar, eu acredito que era o diretor, porque eu acho que eu estava tão tenso que eu não lembro quem que era. Ele deve ter percebido, né, como eu estava, e ele falou assim, faz o seguinte, na hora que você entrar lá na plataforma para falar, não olhe no rosto das pessoas, não olhe nos olhos das pessoas, olhe por cima, faz de conta que é uma plantação de repolho, só veja cabeças de repolho. E olha, eu confesso que aquele dia eu fiz isso mesmo, viu? Ajudou bastante, mas eu prometo que hoje eu não vou fazer isso não, tá bom? Alguns anos nos ajuda com algumas coisas, mas eu fico feliz, apesar de ter visto o pastor, né, isso não ajuda muito, mas eu fico feliz demais de estar aqui com vocês. E tive uma grata surpresa, porque na entrada ali eu vi a irmã Fátima. A irmã Fátima é uma mãe de aluno que eu conheci lá em Campinas, no estado de São Paulo, onde eu fui convidado para começar uma escola, e lá eu tive contato com ela. Ela trabalha no Exército, né? E a gente procurou para fazer parceria, e eu tive a oportunidade, junto com ela, de abrir essa parceria não só para Campinas, mas para todo o Brasil. Foi uma bênção.
E a escola, inclusive, lá começou com um número maior de alunos do que era pretendido. E deixamos um fruto lá, né, irmã Fátima? E ela já entendia, apesar de ter, né, já a possibilidade de deixar o filho na escola militar, ela sabia a importância que era ter o seu filho, logo no início da vida, na educação adventista. E eu agradeço demais pela confiança, tá bom? Hoje é um dia de celebrar, então, a educação adventista. E para falar hoje sobre a primeira e a mais importante instituição criada por Deus, que é a família. E eu gostaria de, antes de continuar, convidar você, do jeito que você está, para fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Bondoso Deus está no céu, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um sábado que o Senhor nos concede. Neste momento, Senhor, eu gostaria de pedir a Tua presença. Gostaria de pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale através de mim. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Que a mensagem que for falada aqui hoje possa vir realmente fazer a diferença na vida de cada pessoa aqui, de cada família. É isso que eu te peço e é do Santo Nome. Amém. Bom, a todo momento nós vemos tentativas de desmontar essa célula da sociedade, que é o mais importante e primordial na vida aqui nessa terra. Quem aqui é pai ou mãe ou é próximo de alguma criança? Olha, bastante, quase a igreja toda. Se você ama uma criança, então com certeza você também está preocupado com isso. Porque você sabe que está a cada dia mais difícil combater o que é errado, né? Mais difícil controlar o que as crianças veem por aí, difícil que elas se contaminem, difícil de proteger essas crianças. Eu escuto bastante os pais falando, e essa é uma realidade. Essa é a Anne, ela é minha sobrinha, ela é irlandesa, assim como o pai, a mãe é brasileira, e hoje eles moram na Irlanda. É uma menina pura, inocente, curiosa. Eu e minha esposa os vemos de vez em quando. E em setembro de 2022, esse foi o primeiro dia de aula. A hora dessa aula, a criança é retirada da sala de aula para uma outra atividade. E na sala da Anne, ela é a única aluna que os pais assinaram esse documento. Então, desde o primeiro dia de aula dela, a Anne é a esquisitona, né? É a diferente do grupo. É a única que sai no meio dos colegas. E mesmo ela não participando dessa disciplina, primeiro dia de aula, ela já chegou em casa com uma história para a mãe. Primeiro dia. Mãe, a minha amiga, primeiro dia, a minha amiga tem 2 mamães. A mãe tomou um choque. E ela ligou para a gente, perguntando o que fazer, pedindo materiais, livros, vídeos, palestrantes, para ela entender um pouco essa nova realidade que a família dela agora ia enfrentar. Proteção. Isso é proteção, é o que a gente faz com quem não pode se cuidar, quem é frágil, que está sozinho, corre algum tipo de risco. E sim, as crianças elas estão em perigo. Um perigo que na nossa infância era sorrateiro, mas hoje já é escancarado. Hoje nós somos até mal julgados por combater esse erro, em cumprir o nosso papel de proteger a quem não tem a menor condição física, emocional e intelectual de fazer isso sozinho. Queria que vocês olhassem essa notícia, e não é fake news. Ijuí, Santa Catarina. Isso é uma realidade, eu já vi isso. Você já ouviu falar disso? Banheiro em que todos podem usar? E o colunista ainda
meio que tirando sarro dos vereadores, né? Será que os vereadores de Vitória têm inveja do Talibã? Não que seja uma referência, mas a forma que ele está falando dos vereadores, por conta da pauta que estava sendo discutida. Isso foi numa formatura das maiores universidades do Brasil. Bem-vindes. Na mesma universidade, o canudo da formatura, formandes. Gente, isso é uma mudança tão estrutural que está mudando o nosso idioma. Está desconstruindo a língua portuguesa. Mas não é só na escola que isso está acontecendo, tá? É em tudo. Olha só. O sanduíche, o lanche com os lados iguais. O lanche LGBTQIA+. Daqui a pouco a gente vai demorar um bom tempo para falar todas essas letras, né? Está em tudo. Está nos comerciais, Dia das Mães, Dia dos Pais. A todo momento nós estamos vendo tentativas de desmontar a família, a ideia, a identidade da família. O que é mais importante nessa terra. Eu, desde que sou criança, sou adventista. Cresci nessa estrutura familiar, com os pais cristãos. Meus familiares não eram adventistas, mas tinham os mesmos princípios. Meus avós, minhas tias compartilhavam os mesmos princípios cristãos. Os meus melhores amigos eram da igreja. Sábado era o dia. É o dia de encontrar todos esses amigos. Ou eu almoçava na casa deles, ou eles almoçavam na minha casa. Domingo tinha o Clube dos Desbravadores. Então, o meu círculo de influência eram de pessoas que tinham os mesmos valores que meus pais. E isso foi fundamental para mim e para minhas irmãs. E sem falar que o mundo também era outro, né? Bem diferente. Se você tem a minha idade ou mais, eu sou novinho, tá? Você deve saber que a gente só falava com os amigos, praticamente, quando via pessoalmente, né? Não dava para ter muitos amigos longe, porque as passagens eram caras, a gente não viajava assim tanto, o mundo era bem menor. Quase que não tinha telefone, né? Tinha o famoso orelhão, você tinha que sair com um saco de fichas. Ou senão, quem tinha mais condições, ter o telefone fixo em casa, né? Alguns até ganhavam dinheiro com isso. Alguns não vão saber o que eu estou falando, mas quem é mais veterano aí sabe. Então agora você pensa num menino de 8 a 10 anos, apesar que essas semanas atrás, tinha uma criança na escola lá, e eu perguntei a idade para ele tinha 5 anos, estava com o celular na mão. E esse celular, ele pode ver todas as pessoas que ele quiser. Pode ter contato instantâneo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Quantos amigos seus filhos têm hoje? Quantos amigos você tinha na mesma idade que ele? Já parou para pensar nisso? Qual a frequência que seus filhos podem falar com esses amigos? Não tem como negar que esse círculo de influência é diferente hoje. Aumentou. E aumentou muito. E é o resultado do mundo que nós temos hoje. E a mensagem hoje não é sobre tecnologia. Não sou nem contra nem a favor. Tem seus prós e tem seus contras também. Mas é só para a gente pensar no panorama que nós vivemos hoje. E eu quis te levar para pensar nos dias atuais, para entender um pouco mais a mensagem de hoje, que é sobre os primeiros anos de vida de uma pessoa. Existe um texto bíblico, se você quiser ler, está em Provérbios 22:6, que muita gente conhece. Aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que ele for velho, não se desviará dele. Nós podemos lembrar do exemplo de Moisés, que foi cuidado pela mãe, que se passava por babá, diante da princesa, que era a mãe adotiva.
E vemos que mais tarde, na vida adulta de Moisés, aquilo que se manteve no coração de Moisés, lá na infância, os princípios ficaram para a vida toda. O que foi plantado lá nos primeiros anos de vida. Eu acredito que esse é um clássico de exemplo desse provérbio que eu acabei de ler. Muita coisa acontece na infância de uma criança. E a infância é a época mais importante da vida de uma pessoa. O cérebro de uma criança, ela tem plasticidade. Os primeiros anos de vida de uma criança representam a fase de maior abertura, absorção de informações para aprender coisas novas. É igual uma esponja. Aprende muito fácil. O desenvolvimento do cérebro das crianças ele é tão influenciado por gene quanto pelo ambiente que ele está. De certa forma, o desenvolvimento do cérebro da gente, ele ocorre em períodos. O primeiro período é por volta dos 2 anos, o segundo período é por volta da adolescência. E é na infância que o cérebro se desenvolve, e é onde ele é fortemente influenciado pelo que está acontecendo ao seu redor. E o que acontece na vida de uma criança? Interação com pessoas, não é isso? E quem são essas pessoas que ele está interagindo? É isso que você, pai, precisa saber. Quem são as pessoas que interagem com o seu filho? Na infância, as conexões, as chamadas sinapses, né, no cérebro da criança, elas dobram. Crianças de 2 anos, por exemplo, têm um dobro de sinapses de um adulto. E é por isso que o aprendizagem é bem rápido. Por isso que eles aprendem, por exemplo, inglês, como se fosse algo tão natural. E nem a gente que já é adulto, que tem a linguagem, que já domina a linguagem, consegue aprender como eles. Porque eles têm um dobro de sinapses. Veja só sobre o que o Ellen White diz no livro Orientação da Criança. Nunca será demais acentuar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda anos posteriores. Veja o que ela diz ainda. O primeiro preparo dos filhos é assuntos que todos devem estudar cuidadosamente. Precisamos tornar a educação dos nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende grande parte da educação que é lhe dada na infância. Devem os pais e tutores ter pureza de coração e vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos. Então, como mestres do lar, poderemos ensinar a nossos filhos, preparando-os para uma herança imortal. Ellen White diz que a salvação de uma criança depende de grande parte do quê? Da educação na infância. Olha como isso é importante, como é sério. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Ana lutou por anos contra a infertilidade, você conhece. E por um milagre ela teve um filho e decidiu dedicar ele ao Senhor, né? Deixando os meninos ao cuidado de quem? De Eli, né? Sacerdote. E a história de Eli que vai nos guiar, então, nos próximos minutos que estaremos aqui. Vamos ler o versículo 12. Eu vou ler a mensagem. Eu vou ler na versão A Mensagem. Não sei quantos conhecem. Ela traz uma linguagem bastante moderna que nos ajuda a entender melhor as histórias. Diz assim: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no Eterno
e levava o ofício sacerdotal na brincadeira. Eli era o sacerdote. Então, nessa época, os filhos de Eli já eram adultos, né? E eles também tinham atribuições ali no tabernáculo, mas fazia tudo errado, diferente do pai. E eles agiam de forma contrária às regras. Comiam o sacrifício que as pessoas levavam. Ficavam com os sacrifícios que as pessoas levavam. E a Bíblia é clara em dizer que, ao falar dos filhos de Eli, os sacerdotes, que eles eram o quê? Imorais, insensíveis. O problema era tão sério que a voz de Deus ela não era mais ouvida ali. Se você olhar aí em 1 Samuel 3:1, olha só o que fala. O menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se ouvia alguma revelação do Eterno. O problema da casa de Eli se tornou um problema do povo. Deus já não falava mais com o povo. E onde é que estava Eli quando tudo isso acontecia? As pessoas iam reclamar para Eli sobre o que estava acontecendo. A gente lê no capítulo 2, versículo 22, e ele falava com os filhos, mas não resolvia nada. Entrava num ouvido e saía por outro. Eles ignoravam o que Levi falava e continuava fazendo o que era errado. Eles não estavam preocupados. Estudiosos dizem que Eli provavelmente deve ter sido omisso na criação dos filhos dos primeiros anos de vida. Permissivo. E é importante a gente entender isso, porque às vezes nós tivemos uma geração onde os pais eram muito rígidos. E aí falamos assim, não vou ser igual com meu filho. E aí a gente sai do 8 para o 80. E a gente começa a permitir coisas demais. Talvez porque achasse que por ser um bom homem, que seguia a Deus, seus filhos seguiriam o mesmo caminho. Talvez ele tenha pensado isso. Só que na infância, nós ainda já começamos a construir relacionamentos sozinhos. Não dependemos dos pais. A criança já começa o quê? A escolher o amiguinho que ele quer brincar. A criança começa a escolher com quem conversar. Isso faz parte do crescimento da criança. Faz parte do desenvolvimento. E quais foram as influências do filho de Eli? Ser um membro também desta igreja, ou até um líder da igreja, não impede da criança receber má influências. Não é o tema do sermão, mas há casos que, inclusive, ser um líder da igreja pode colocar os filhos até de uma forma mais suscetível a esse tipo de situação, a más influências. Porque às vezes está tão preocupado com a igreja, com o trabalho, atarefado com tanta coisa, que deixa a família sem atenção. Acontece também. E tem algo que eu gostaria de deixar com vocês esta manhã. A correção, a disciplina, a educação e principalmente o temor do Senhor são coisas que devem ser ensinadas nos primeiros anos de vida de uma criança. Lembra que eu falei da plasticidade do cérebro de uma criança? A ciência, ela comprova o que o provérbio diz. Aprendendo na infância, vai se lembrar quando adulto. A ciência hoje está provando o que a Bíblia já dizia. Lembra que o Ellen White falou? Precisamos tornar a educação dos nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende, em grande parte, da educação que lhes é dada na infância. Toda criança nasce com um livro em branco. E o que será escrito nele vai depender muito
do que os pais ensinam na primeira infância. E deixa eu abrir aqui um parênteses muito importante. Essa esponja de informações que é o cérebro do seu filho está captando o que neste período? Olha só que Ellen White também fala. Eis vossa obra, pais, desenvolver o caráter de vossos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Essa obra deve vir primeiro, pois nelas estão envolvidos interesses eternos. A formação do caráter de vossos filhos é de maior importância que o cultivo de vossas fazendas, mais essencial que a construção de casas para morar e a realização de qualquer espécie de negócio ou indústria. Olha a responsabilidade que Deus colocou sobre você, pai, sobre você, mãe. Desenvolver o caráter dos filhos é obra de quem? Dos pais. Ela fala que é dos pais. E eu sei que hoje muitos pais, mães, precisam trabalhar fora de casa, né? E mesmo assim, se não fosse essa necessidade, por leis governamentais, a partir dos 4 anos, hoje é obrigatório o seu filho estar na escola. E eu posso falar para você o que tem nas escolas por aí fora. Livros didáticos com mensagens que contradizem a Bíblia, sobre sexualidade, contrário do que a Bíblia fala, sobre família, sobre respeito, festas que celebram, que são incompatíveis com o que nós acreditamos, festa junina, festa do Halloween, que celebra a morte, Dia das Bruxas e muitas outras que vocês já sabem. Muda uma letra, mas não é só uma letra, é um conceito. Não é todos, não é todas, é todes. Vocês viram um convite da formatura? Viram o lanche? Há muita coisa embutida nisso, disfarçada de compaixão, de respeito, quando na verdade é alienação, formação de valores. Existe uma frase interessante que se diz: envie seus filhos para César, e seus filhos voltarão como romanos. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como vocês enviar os filhos de vocês a Roma sem que eles voltem romanos. Como que você vai colocar seu filho numa escola que não acredita nos mesmos princípios que você? Nos mesmos princípios que faz você vir aqui hoje na igreja? A mesma verdade que você conhece? É contraditório. Em 2022, saiu um filme, alguns devem ter assistido, Top Gun, que era a continuação lá de 86, né? E foi campeão de bilheterias, um sucesso para quem assistiu. Mas a crítica falou muito mal do filme. E adivinha por quê? O filme era muito másculo. Só porque trazia a figura do homem, só porque tinha um relacionamento entre um homem e uma mulher. E não mostrou um outro tipo de relacionamento. Os pais que estão atentos ao que está acontecendo, eles estão desesperados. E se você é pai, se você tem filho e não está desesperado, então eu digo que você deveria estar desesperado também. Aqui em Recife nós temos escolas adventistas, e isso é uma bênção. E logo teremos mais, né? A educação adventista já tem mais de 128 anos no Brasil. São mais de 200 mil alunos. No mundo são mais de quase 500 mil.
Eu já estive em várias unidades, já estive no departamento. Ela é baseada na Bíblia. Todos os dias nós oramos lá. Não inicia a aula sem fazer uma oração, sem fazer uma meditação. Ao terminar as aulas, nós oramos novamente. De tempos em tempos ainda nós criamos momentos de oração. Paramos 2 minutinhos, às 10 horas e às 15 horas para orar a nosso Deus. Essa é uma escola de Deus, irmãos. Bateu o sinal, é hora de começar. Todas as crianças estão falando de Deus. Elas chegam em casa falando de Deus. Elas pedem aos pais orarem. Muitos pais que não confessam a mesma religião que a nossa, ou às vezes nem confessam, vêm falar: nossa, me emocionei, meu filho chamou para orar na hora antes de comer. Outro dia estava no elevador e entrou uma mãe com 2 crianças uniformizadas, e como de costume eu já começo logo a interagir com as crianças. E aí, conversa vai, brinco ali e tal, e óbvio que eu tinha que perguntar onde elas estudavam, né? E a mãe falou: nossa, pois é, inclusive a gente está atrasado para chegar na escola. E eu falei: pois é, não seja por isso, nós temos uma escola aqui próxima do condomínio, a escola adventista. Aí ela falou assim: pois é, eu estava conversando com meu esposo, a possibilidade de trazê-las para cá, porque elas estão numa escola hoje que tem ensinado coisas que não são de acordo com os nossos princípios. E essa família não era adventista, mas já conseguia enxergar que as coisas que estavam ensinando na escola da filha dela não era o ideal para suas filhas. Vocês sabem o que pensam e quais são os valores dos professores dos seus filhos? Para ser professor adventista, precisa respeitar isso aqui, ó, a Bíblia. Irmãos, a família está sob ataque. Nós não podemos vacilar. É uma guerra com as mentes das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É real isso. Há mais de 100 anos, Ellen White dizia que as crianças estavam suscetíveis a influências corruptoras. Há 100 anos. 100 anos atrás, irmãos, não tinha nem quase televisão. Aliás, não tinha, né, televisão. Agora você imagina uma tela com um mundo de entretenimento e conteúdo na mão da criança a qualquer momento. Será que elas estão suscetíveis a influências perigosas? Sim ou não? É lógico que estão. E no cérebro de uma criança, e quem sabe até mesmo de um adolescente, não é assim como gavetas. Essa gaveta aqui é do que é certo. Essa daqui é do que é errado. Essa daqui é do mais ou menos. Essa daqui é do que meus pais falaram que não é para eu fazer. Não é assim. A criança, gente, não tem capacidade cognitiva para escolher o que é certo e errado. Essa bagunça de informações, ela nos confunde, afasta. A criança fica perdida. Eu não vim nessa manhã aqui para alarmar, nem para vir falar o que vai acontecer. Eu vim contar para vocês o que já está acontecendo, o que já é real. E se eu passasse aqui talvez a tarde toda com vocês, não seria suficiente para falar. Você quer uma melhor estrutura, uma ótima faculdade para os filhos? O nível de um sacerdote naquela época, irmãos, não era baixo. Eles tinham boas condições, tinham uma casa, tinham conforto.
E quem sabe se fosse hoje, se fossem estudar, teriam condições de pagar as melhores ou as mais caras escolas da cidade. Mas na história de Eli e dos seus filhos, o final não foi feliz, né? Eles morreram fazendo o que era errado. E mesmo assim, uma ótima estrutura, uma ótima proposta pedagógica, e que nós temos, eu garanto, desafio qualquer escola, nós aprovamos nossos alunos, seja numa federal, seja numa particular. Mas mesmo que não aprovasse, que não fosse essa questão, de aprovar os seus filhos nos vestibulares, ou ter ele no céu. E isso é real, não é analogia não. Eu já tive mães arrependidas porque um dia tomaram essa decisão, e hoje os filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Como eu falei, estudar na escola adventista não quer dizer que está automaticamente salvo o seu filho, não é isso. Mas eu posso garantir para você que todos que estão lá estão lutando junto com você para que o seu filho esteja no céu. Isso eu posso garantir para vocês. Nós trabalharemos juntos e unidos com o mesmo propósito. E eu quero deixar um apelo nesta manhã. Não conceda para as pessoas que não acreditam ou que não seguem na Bíblia a história do seu filho, o livro em branco do seu filho, o cérebro esponja do seu filho. Faça de tudo para que ele esteja em um ambiente onde se ensine a mesma coisa que você acredita. E logo vem aí as matrículas 2025, e como diretor de escola eu não poderia deixar de falar, se seu filho ainda não estuda na educação adventista, a escola sonhada por Deus, e onde Ele é o dono, não perca mais tempo. E aqueles que não têm condições, nós temos sistema de filantropia, sistema de bolsas, que é óbvio que depende de uma análise socioeconômica, mas tem sido uma porta de entrada para muitas crianças em nossas escolas. Alunos que vão orar todas as manhãs para aprender o que está escrito aqui, na Bíblia. Não dê os melhores anos do seu filho para pessoas que você não conhece, para pessoas que não têm Deus. E eu quero ler um último texto de Ellen White, que fala bem assim: pais, deixais geralmente de começar a vossa obra suficientemente cedo. Permite que Satanás ocupe o solo do coração, introduzindo a primeira semente. Isso é sério, isso é muito sério. O coração do seu filho deve receber primeiro a semente de Deus. Você não pode deixar que Satanás coloque a primeira semente no coração do seu filho. Não permita isso. Reflita, se preocupe, isso é real. Nós queremos, junto com vocês, a mesma coisa. Queremos mostrar para as pessoas, para as nossas crianças, para as suas famílias, de que existe um céu preparado para cada um delas, e um Deus que criou tudo isso, e que está aguardando eu e você. Nós estamos prontos para semear essa primeira semente no coração do seu filho, a semente de Deus. Junto nós podemos, com certeza, levar, conduzir a criança no caminho que ela deve andar. Orem pela educação adventista, ore pela educação que é de Deus, orem pelas pessoas que trabalham na educação adventista. Não é fácil, não é fácil, é uma grande missão, mas ainda assim, nós estamos lá todos os dias, numa guerra,
numa batalha espiritual para levar esses meninos para os pés de Cristo. Que o Senhor possa lhe dar sabedoria, que o Senhor possa lhe dar muitas bênçãos, para que você coloque o seu filho na educação adventista, para que o Senhor lhe dê sabedoria de como criar o seu filho, tomar as melhores decisões para a vida do seu filho, e que logo, logo, com isso, nós possamos abreviar a volta de Cristo, e possamos juntos estar celebrando no céu, junto com o nosso Deus. Convido você para se levantar e orar. Senhor Deus está no céu, aqui está o teu povo, Senhor, um povo escolhido por Ti, um povo que quer ir embora daqui deste mundo, Senhor, um povo que está cansado de viver em meio ao pecado, cansado de ver tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo, cansado de ver os valores se inverterem, cansados de ver o que é certo virar errado, ver pessoas querendo destruir nossas famílias. Esteja conosco, Senhor, nos proteja de tudo isso, nos dê força, nos dê sabedoria, para que possamos, Senhor, estar firmes na Tua palavra, e que o nosso testemunho, Senhor, possa servir para as pessoas que estão ao nosso lado também, e que a Tua mensagem, Senhor, possa se espalhar por todo o mundo, e assim logo o Senhor possa voltar a essa terra para nos buscar. O Senhor conhece aqui, Senhor, cada família, o coração de cada um. O Senhor sabe o que vai no coração de cada pessoa aqui, Senhor. Pessoas que muitas vezes estão enfermas, pessoas que estão passando por dificuldades, seja física, emocional, financeira, de uma maneira especial, Senhor, conforme a Tua vontade. Abra Teus braços e derrame bênçãos sem medidas. Esteja com essa igreja, Senhor, para que ela continue fazendo o Teu trabalho, que ela continue levando a Tua palavra para as pessoas. Esteja com cada um de nós. Que os santos anjos possam nos acompanhar agora até nos nossos lares, que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu te peço e agradeço, em Teu santo nome. Amém.